Vamos lá, gravando mais um registro de reta final pré-ENEM 2024. Hoje é dia 2 de novembro, sábado 2 de novembro, são 5h36 da tarde. Estou aqui finalizando o último round de estudos, aqui nesse ambiente hoje atípico. Estou aqui na sala de casa, porque a patroa viajou com os pequenos, foi para casa da mãe dela, passou o final de semana na praia, e o papai aqui ganhou o final de semana de estudo, né, de carta branca para se dedicar para a prova amanhã. Essa semana, hoje, né, nós estamos na véspera do primeiro dia de prova, e essa semana eu me dediquei exclusivamente, na realidade nos últimos 10 dias eu tenho me dedicado exclusivamente à prova do primeiro dia. Então foram aí nessa média de uma semana a 10 dias estudando exclusivamente História, Geografia, Sociologia, Filosofia e as matérias relativas a linguagens, né, que basicamente são a literatura, artes, o português propriamente dito, né. Então, aproveitando essa deixa da véspera do primeiro dia, eu queria hoje tratar um pouco sobre a forma como eu me preparei para esse primeiro dia, a forma como eu estudei Humanas e Linguagens. Queria comentar também que essa estratégia de ter me dedicado os últimos dias exclusivamente à prova de Humanas e Linguagens, ela foi boa para mim, acredito eu, né? Vamos saber amanhã, porque no meu caso particular eu já tenho um domínio bom, eu tenho uma base bem consolidada para o segundo dia. Então, assim, eu me permiti esse estudo exclusivo para as matérias do primeiro dia por conta, né, dessa segurança, dessa confiança que eu tenho na segunda prova, né? Se você não tem esse domínio das matérias do segundo dia, eu não acho válido abandonar totalmente o estudo de naturezas e matemática, mesmo na semana que antecede o primeiro dia de prova, porque natureza e matemática são matérias, né, física, química e matemática, são matérias que exigem ali um exercício constante, né, para que você não esqueça os conteúdos que caem, não perca, como eu até já falei em outros vídeos, o traquejo algébrico, né, que nada mais é do que a sua fluência na linguagem matemática, né. Então, eu acredito nisso. Matemática você precisa estar sempre exercitando para não perder ali a sua velocidade de raciocínio, a sua desenvoltura nos cálculos, enfim. Mas como eu disse, eu me permiti fazer isso porque eu passei boa parte do ano estudando para a prova do segundo dia. Eu sempre acreditei que a prova do segundo dia fosse mais acessível. Eu acho que você consegue partir do zero e chegar a um bom desempenho na prova de humanas e de linguagens estudando ali com talvez 3 meses, 4 meses de antecedência para a prova. Não dá para fazer milagre e estudar faltando uma semana. Isso aí é história para quem quer se iludir. Sim, o primeiro dia exige uma preparação também intensa, mas, ao meu ver, bem mais acessível, bem mais tranquila do que a prova do segundo dia. Essa é a verdade. Até porque a prova do primeiro dia ela tem um teor interpretativo muito forte, muito marcante. Mas isso não quer dizer que não exista conteúdo na prova do primeiro dia, né? Especialmente em linguagens, eu enfatizo aqui, porque fala-se muito na internet que linguagens é só interpretação, e na verdade não é, né? Muita gente já tem pregado isso, né? Feito questão de mostrar a prova de linguagens dessa forma mais conteudista, mas apesar disso ser verdade, e sim a prova tem um viés conteudista bem nítido, isso é ainda uma fatia muito pequena da prova do primeiro dia, especialmente da prova de linguagens, eu estou falando, né? O conteúdo de linguagens, você consegue estudar o conteúdo propriamente dito de linguagens que é cobrado no Enem, você consegue estudar em talvez uma semana. Mas então por que eu falo que a prova do primeiro dia exige uma preparação de pelo menos uns 3, 4 meses? Porque, assim como todas as outras áreas do Enem, a prova de linguagens e de humanas, né, tem um padrão muito claro de questões que se repetem. Existem modelos de questões, padrões de raciocínio que se repetem sempre, né, com relativa frequência na prova do Enem, no primeiro dia também, né? Então, assim, não é só no segundo dia que você sempre vai ver a questão de gráficos lá na prova de matemática ou a questão de eutrofização na prova de naturezas. No primeiro dia também você vai se deparar com muitos padrões, mas reconhecer esses padrões exige a resolução de muitas provas antigas, né? Então, assim, a minha preparação de humanas e de linguagens foi toda voltada, na verdade, a minha preparação
geral para o Enem, né? Foi toda baseada em resolução de provas antigas. Eu falo sem medo de errar que essa é, sem dúvida, a melhor forma de você conhecer a prova, e isso só confirma o seguinte: quem passa na prova não é a pessoa mais inteligente, não é o mais gênio, não é o cara que é diferenciado, não. Passa na prova o candidato que consegue se especializar mais na prova do Enem, no sentido de ser aquele cara que consegue reconhecer os padrões, que consegue perceber, né, os modelos. Então, assim, isso exige um estudo, obviamente, conteudista, mas exige também, muito mais do que isso, uma percepção mais sensível quanto a esses modelos, né? Na prova do primeiro dia, especialmente, essa percepção tem que ser um pouco mais sensível, porque é fácil você enxergar um padrão de uma questão repetida de naturezas, por exemplo. A questão que aborda sobre a eutrofização, como eu falei, ela cai no ano seguinte falando o mesmo fenômeno e não tem para onde fugir. A definição é muito clara e você vai ver a questão dos efeitos, né, dos impactos da eutrofização, enfim, aquilo ali é muito fácil de você, é um padrão muito fácil de você identificar. Já na prova do primeiro dia, você precisa de um olhar um pouco mais sensível para perceber, né, esses modelos de questões, especialmente em linguagens. Então, assim, fugindo ao que a gente escuta por aí, de que linguagens é só interpretação, eu digo que sim, existe conteúdo, né, mas ressalto que é uma parcela muito pequena da prova de linguagens. Conteúdo propriamente dito em linguagens cai o quê? Você vai se deparar com questões de funções de linguagem, gêneros textuais, progressão textual, né, e as diferentes estratégias que se usa para fazer isso. O que mais? E talvez um pouco de literatura. Apesar de que a maioria dos poemas que caem, né, costumam ser difíceis de interpretar, mas, né, o comando, geralmente, se você conseguir fazer uma interpretação boa do poema, eu acho que dá para resolver sim. Não é todo poema que é acessível, né, à interpretação, alguns são bem rebuscados, bem diferentões, mas com calma você consegue interpretar. Outros, né, outras questões que envolvem poemas, às vezes pedem uma característica exclusiva do autor, né, assim, ou então do movimento literário que ele integrava, e aí, nesse caso, a gente fica com uma questão um pouco mais, né, objetiva, no sentido de você sabe ou não sabe, mas, de regra, até mesmo as questões de poema podem ser interpretadas e respondidas por meio de uma interpretação correta. Então, voltando, a prova do primeiro dia tem sim modelos bem definidos, mas essa compilação de modelos, essa percepção dos padrões, né, exige a resolução de muitas provas antigas e uma percepção, como eu falei, mais acentuada, mais sensível, porque às vezes você pode não acreditar que a questão trata do mesmo tema ou exige o mesmo raciocínio, porque o texto na prova de linguagens pode ser totalmente diferente da outra, o texto de uma questão pode ser totalmente diferente do texto da outra, né, que tem ali um mesmo padrão de raciocínio. E isso te leva a crer que a questão não tem nada a ver com a outra, porque uma questão trouxe, por exemplo, uma notícia e a outra traz um poema, né? Então, assim, são gêneros textuais totalmente distintos, mas às vezes o comando, né, ele te mostra o padrão que está sendo ali cobrado, né? O comando vai te pedir, por exemplo, o fragmento do texto que evidencia a função da linguagem nele predominante, né? Então, assim, você pode inicialmente acreditar que não tem nada a ver, porque uma notícia foge muito, né, do estilo de um poema, né? Mas, como eu falei, o comando pode mostrar ali o padrão que está se repetindo. Na notícia você vai ver a linguagem referencial, né, por conta do uso da linguagem objetiva, né, do foco no contexto, né, nas informações a serem passadas, enquanto no poema você vai ver, você vai perceber ali a linguagem poética, né, a linguagem estética, por conta de todo o lirismo, de todo o sentimentalismo das figuras de linguagem que aparecem. Então, assim, são textos, né, são textos base bem opostos, mas que integram ali, né, um mesmo tipo de questão. E isso não precisa ter um viés... o exemplo não precisa se limitar a questões que exigem o conteúdo, né? Como eu acabei de falar, funções da linguagem é um conteúdo de linguagem. Mas pode acontecer também em questões que têm pura interpretação. E mesmo sendo questões diferentes, com textos diferentes, né? E de interpretações distintas, você consegue perceber ali um padrão. Por exemplo,
você pode ver, é comum você ver em provas de linguagens questões pedindo a interpretação de circunstâncias assim, de textos que envolvem circunstâncias familiares, assim, ou então percepções próprias do narrador, né? Às vezes ele narra, o texto tem uma narrativa de uma criança, né? De como ela se depara com o fato, de como ela narra, né? E aí ele pede para você dizer como é aquela percepção, né? Aquela concepção de cenário, né? A partir do narrador. Então você tem que ter um pouco de sensibilidade para ver que o olhar da criança, né, enxerga diferente, né, do olhar do adulto. Aquela situação aos olhos da criança tem uma particularidade bem específica, né? Então isso pode ser cobrado em outra questão, né, com um texto que não necessariamente traga um narrador criança, né, uma narrativa infantil, mas que também peça para você, né, ver com os olhos do narrador, né? Não sei se estou me fazendo claro, mas esse modelo, por exemplo, que eu quero dizer, que se repete, né, esse padrão de raciocínio, né, é marcado justamente por essa necessidade que você tem de ler se colocando no lugar do narrador, né? Então, assim, você no lugar da criança que está narrando tem que enxergar com os olhos dela, perceber a situação talvez de maneira mais ingênua, talvez de maneira mais sentimental, talvez de maneira mais nostálgica, né? Enquanto no outro, que pode ter uma narrativa de uma situação, uma tensão envolvendo adultos, né? Você vai ter que ver com os olhos do narrador, né? E sem essa ingenuidade da criança, né? Você vai ter que ver, talvez, depende, o narrador é o quê? O narrador é um policial, ou o narrador é um caipira do sertão, né? Então, assim, você tem que se ver no lugar dele, né? E interpretar. Por exemplo, o texto pode trazer a discussão de dois camponeses que têm ali uma linguagem um pouco mais carregada de expressões, ou então de formas, né, conotativas, e você tem que, sabendo do contexto que se trata, enxergar dessa forma a interpretação do texto. Então, é isso, como eu falei, os modelos de linguagens, eles exigem essa percepção um pouco mais cautelosa, porque, sim, eles existem, mas eles não são tão óbvios como os modelos de matemática, de naturezas, e é isso. Então, assim, para finalizar, a prova de linguagens, ela tem esse, em resumo, tudo que eu falei aqui da prova de linguagens, né? Sim, a prova é, em sua maioria, interpretativa. Sim, a prova também tem um pouco de conteúdo, apesar de ser uma fatia bem menor. E sim, existem modelos, né, que você só percebe fazendo muitas provas antigas. Trazendo agora um pouco o foco para a prova de humanas, ela, óbvio, né, como tudo no Enem, tem também um padrão, tem também um modelo. No caso da prova de humanas, é um modelo bem mais fácil de você identificar. Então, assim, fazendo poucas provas de humanas, talvez, se você começar do zero e fizer as últimas 4 provas de humanas, né, são 2 provas por ano, então se você fizer as provas dos últimos 2 anos, você vai se deparar com questões, né, bem repetidas, por exemplo, sobre Vargas e a postura antifederalista, a postura de concessão de direitos do trabalho, o controle dos movimentos sindicais, deixa eu ver o que mais, a gestão centralizadora e estadista dele, né? Então, assim, esses sempre são pontos cobrados sobre o governo Vargas, né? Cai sempre também o DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, e como ele queria ali manipular a imagem do líder, né? Então, assim, essa questão do Vargas é clássica. A questão sobre o escoamento da água, né, o escoamento superficial da água, que ocasiona as enchentes, né, e acontece devido ao desmatamento nas áreas verdes, também é clássica, né? Então, assim, você tem que saber linkar isso, né, com o processo de urbanização, porque urbanizar é, na verdade, né, concretar o chão, né? Você troca a área verde, né, o solo que antes permitia a infiltração da água, a recarga dos aquíferos, por concreto, né, por selvas de pedra, que são as cidades. E esse concreto, ele impermeabiliza o solo, né? Quando você desmata uma área para passar um asfalto, por exemplo, né, o chão que ele antes permitia que a água infiltrasse, né, não mais permite. Então, aquela água que cai, em vez de infiltrar, vai escoar, né, e isso pode causar enchentes, entupimento do sistema, né, hídrico da cidade, enfim. Essa questão é clássica também. Tem várias outras, né? As questões que envolvem também os conceitos de latitude, longitude, né, de continentalidade, né, e você saber entender como isso impacta no clima de uma cidade ou na variação da temperatura, né, também são bem repetidas, além de outras, por exemplo,
questões de pirâmide em geografia, né, pirâmide etária, e você saber interpretar o que é que aquela mudança na pirâmide sugere, né? Por exemplo, se uma pirâmide ela é muito larga na base, né, nós temos alta taxa de natalidade, né? Mas se depois, 10 anos depois, ela se mostra mais estreita na base e mais larga no topo, né, a gente percebe claramente que houve um controle maior da taxa de natalidade e um aumento da expectativa de vida, né? O que é que o aumento da expectativa de vida exige do governo, né? A adoção de políticas, né, envolvendo ali a questão da previdência social, enfim. Então, assim, são questões já clássicas na prova de humanas. Os modelos de humanas são bem mais nítidos que os de linguagens. Não tem segredo, é resolver as provas antigas. O conteúdo pode ser assimilado com a própria resolução das provas, assim. No final das contas, você quando faz a primeira prova, você pensa, não entendi nada, porque preciso realmente estudar. Mas se você continuar resolvendo provas antigas, é como se a própria prova te ensinasse, a própria prova te orientasse a como enxergar aquela matéria, te ensinasse os conceitos que ela mesma cobra. Eu acho assim que se você lê as provas de humanas do Enem, como se fosse uma apostila de história, você acaba se deparando com muitas questões que se linkam com outras, de modo que uma às vezes ensina um conceito cobrado na outra, ou uma dá um exemplo de um fenômeno acontecido, de um fenômeno que foi cobrado em outra questão. Então, assim, realmente a prova de humanas ela também tem um padrão, não tem para onde correr, o segredo é resolver as provas antigas. Redação já tratei aqui em outro vídeo, modelo pronto é a saída, você tem que respeitar ali os critérios, as competências, né, e chegar com o seu modelo pronto na ponta da língua, isso vai te garantir mais tempo para resolver a prova objetiva. E no mais é isso, espero que amanhã dê tudo certo, vou dar o meu melhor, tamo junto. Os